Precisei liberar a memória, né? Então, no primeiro dia que ele voltou da escolinha, né? Dessa escola que ele tinha mudado, ele estudava de manhã, ele chegou à tarde falando: mãe, não gostei dessa escola. Eu falei: por quê? O banheiro não é limpo, a, o banheiro não é limpo e, e eu não gostei. A escola é suja, a escola é grande, né? Eu não gostei da comida que ofereceram. Eu falei: ah, tudo bem, coisa de criança, né? No dia seguinte, eu levava a minha rotina, eu levava ele para a escola, né? E depois eu ia trabalhar. Ele estudava de manhã, então ele já estava pronto, né? Com uniforme, agasalhado, estava um pouquinho frio. A mochila dele do lado já prontinha. E eu terminando de me aprontar pra gente sair, né? E pra eu ir trabalhar. E ele me falou: mãe, eu não vou conseguir ir pra escola. Eu falei: por quê? Você vai sim, né? Ele: mãe, eu tô com dor no meu peito, eu tô com dor no meu peito. Começou a respirar muito ofegante, falando que não iria conseguir chegar até a escola. E eu saí assim aquele dia com ele, né, desesperada. Eu fui dirigindo assim até o hospital referência aqui mais próximo, né, que tem atendimento para criança, porque na minha cidade ainda não tem hospital, só tem uma UPA. E na UPA nem sempre a gente encontra a pediatra, né, que vai entender muito bem o que está acontecendo. E de repente a melhor coisa que eu fiz foi ter levado ele até um hospital universitário, né, na cidade vizinha aqui. E são 12 quilômetros, né? E eu dirijo bem devagar, gente. Eu sou bem lenta mesmo para dirigir, mas naquele dia eu fiquei tão apavorada que eu acho que em 10, 12 minutos eu tava lá. Eu fui assim atropelando mesmo, né? Saí rasgando. E chegando lá, uma pediatra bem experiente, né? Já olhou assim para ele e falou: mãe, eu relatei, né, a questão do sopro e tal. Ela: mãe, você acha que é da parte cardíaca que esse menino tem alguma coisa? Eu falei: a princípio sim, né, é o que ele tá investigando. Aí ela falou: viu, da parte psicológica, psiquiátrica, ele já fez algum tratamento? Aí eu me lembrei lá da escolinha, quando ele tinha 4 aninhos, né, e E então ele começou aquele acompanhamento com a psicóloga, mas a psicóloga falou que ele ainda era muito novinho, não entendia muito bem, né, as coisas. Ele chegou a fazer algumas sessões, né, mas não teve continuidade. E então a médica, muito sábia, né, falou: tudo bem, vamos descartar alguma coisa mais aguda da parte cardiológica, né, da parte clínica. E depois a gente tem aqui uma psicóloga de plantão e a gente vai encaminhar ele para fazer essa consulta. Pode ser? Eu: tudo bem. De fato, lá eles fizeram um ecocardiograma já na hora, né, eletro, fizeram a glicemia, né, alguns exames e estava tudo normal dessa parte, graças a Deus. E então ele foi para a psicóloga. E lá a psicóloga já fez alguns testes com ele. E naquele mesmo dia ele foi encaminhado para a PAI, aqui da Várzea, né, da minha cidade, para fazer toda a investigação e dar continuidade nesse tratamento. Para mim, eu não posso dizer que foi assim um choque. Eu nunca tive preconceito com relação a isso, mas a gente não espera, né? Eu acho que nenhuma mãe está 100% preparada para ver seu filho de repente tendo algumas necessidades que estão um pouco diferentes, né, do que é um padrão. Mas então começamos essa investigação e aí parece que veio assim uma avalanche. Nesse momento, meu filho estava para fazer 7 anos e ele começou a ter uma regressão muito grande, mesmo sendo um autista leve. Ele voltou a usar fralda. Isso mesmo, gente, imagina, voltou a usar fraldas. Ele já quase não dormia mais à noite e precisou entrar com medicação, né?
Essa medicação tirou totalmente o apetite dele. Eu fiquei uns 2 meses, mais ou menos, ele praticamente sem comer, comida, arroz, feijão, que ele gostava muito, né, e gosta até hoje. Eu tive que comprar o sustagem, né, para misturar no leite, era a única coisa que ele aceitava, sem açúcar, sem nada. Então eu fazia o leite com sustagem, ele tomava 2 mamadeiras por dia, e era o que ele passava. Ele emagreceu muito naquela época. Até no vídeo, né, anterior, ele foi tirar sangue, aí eu comentei que ele deu trabalho uma vez, foi nessa época, né, que ele precisou tirar sangue, e assim, foi um episódio que parou o posto de saúde no momento, até conseguir tirar sangue dele. Para vocês terem ideia, os médicos que estavam nos consultórios não conseguiam atender, né, e precisou de fato parar tudo. E então, né, porque ele precisava desse exame para entrar com a medicação. Mesmo assim, na APAE não foi fechar o diagnóstico dele, tá? Na verdade, assim, pela APAE ainda estaríamos em investigação, para vocês terem ideia. E ele tinha 7 anos nessa época, estava para fazer 7 aninhos ainda. Tinha na época o psiquiatra, né, da APAE. Eles viram a necessidade de fonoterapia, psicoterapia e o acompanhamento com o psiquiatra. Porém, meu filho não tem nenhum déficit cognitivo, então ele não poderia ser acompanhado integralmente pela APAE. Foi onde começou minha saga, né? Porque aí você vai para o SUS não oferecia as terapias. Aí você vai para a educação, porque ele já era uma criança que já estava no ensino fundamental, e quando eu ia até o posto de saúde, a informação que eu tinha é que a educação teria que dar conta disso. Porém, na educação, eles falavam que não, que como ele não tinha déficit cognitivo e conseguia acompanhar muito bem, com grande facilidade, né, o que era proposto, ele não poderia ser acompanhado pela parte de psicoterapia, pela parte da psicopedagoga, da educação. Então, assim, foi uma luta muito grande, um período muito sofrido. Aí, né, no meio de tudo isso, surge, vamos colocar entre aspas, a necessidade, a possibilidade, né, no meio de toda essa tormenta que estava à minha cabeça, porque eu quase enlouqueci, eu entrei assim num período de ansiedade muito, muito grande, medicada também, afastada do trabalho. E então eu assim estava em choque, né? Eu não queria, que mãe vai querer, né? Uma situação assim, ainda mais como eu via meu filho naquele momento. E o que o psiquiatra da APAE me falava é que não, porque ele ia ficar bem, é que ele era sozinho, que ele tinha chances de sair do quadro do espectro do autista, né? E, e hoje eu sei que nada disso era verdade. Só que o meu filho me pedia um irmãozinho, né? Eles faziam tempo já que ele vinha me pedindo, mas isso não passava pela minha cabeça, não era uma possibilidade para mim, não era algo que eu aceitaria assim para minha vida de novo. Eu não queria mais ter filhos, né? E o psiquiatra também falando que isso poderia ajudar no tratamento dele, ele se desenvolver, iria desenvolver a linguagem. E foi onde eu acabei aceitando, né, essa possibilidade e investindo aí para ter mais um filho, que é onde acaba entrando o Abner aí nessa história, né? Mas isso também é assunto para um outro vídeo. E, e então eu acho que quem é mãe de criança especial vai entender o que eu tô falando. Gente, uma mãe faz qualquer coisa para ver um filho bem, né? Me julguem, mas uma mãe faz sim qualquer coisa para ver o filho bem. E quando você percebe que seu filho não está bem, não consegue falar sobre isso, tendo um regresso que eu não sabia e não sei, na verdade, até que ponto vai, né?
Mas você vê uma criança que já tinha desfraldado, voltar a usar fralda, uma criança que já se alimentava super bem, voltar a só tomar mamadeira, né? Só tomar o leite ali com algum suplemento e mais nada, né? A parte da comunicação toda muito atrasada, uma criança se automutilando, né? Ele se arranhava, se beliscava, tirava sangue, com momentos de extrema agressividade. Gente, você vai fazer o quê? Você vai tentar tudo. Tudo que você pode, você vai tentar fazer. E então eu engravidei do Abner, né? O Joshua teve o momento em que ele ficou muito feliz com isso. Não vou falar que não ajudou, né? Ele na parte da comunicação, ele ama muito o irmão, mas não era como me passavam, né? Não foi. Mas eu amo muito meus 2 filhos, claro. E teve um outro episódio, né? De uma crise também muito feia. Nesses tempos, né? Quando mudava a nossa rotina, eu percebia assim alguma coisa. Só que aí a gente vai aprendendo a lidar. Eu sei que ele não se comunica bem, eu sei que ele não fala muitas vezes o que ele está sentindo, mas eu aprendi, a gente vai aprendendo, né? Se adaptando na vida e então a gente aprende a reconhecer palavras, né? Não verbais, vamos dizer assim, informações não verbais e é assim que a gente acaba levando o nosso dia a dia, né? Quando a criança não se comunica muito. E eu vejo vídeos vários de mães com crianças não verbais mesmo e conseguem se comunicar muito bem com os filhos, né? Tiveram que desenvolver essa habilidade. E eu percebia sempre que durante a mudança de rotinas, quando entrou a pandemia mesmo, que eu estava trabalhando, né? E fecharam as escolas e eu tentei adaptá-lo com cuidadora. E aí eu vi, de repente, que o ambiente não era o adequado. E ele não precisou falar nada, né? Não iria falar mesmo o que estava acontecendo, mas eu percebi que ele voltou a ter muitos escapes na roupa de novo, voltou com uma certa ansiedade, e aí você já sabe, né? Que não tem muito como tentar outros caminhos. Foi onde eu precisei tirar dessa cuidadora, tirei licença do trabalho, né? Para ficar com eles. E minha prioridade sempre vai ser, né, meus filhos. E então, gente, uma outra crise muito, muito difícil, né, foi quando o pai dele saiu de casa. Foi em agosto, né, do ano passado, de 2021. A princípio, assim, a gente não percebia um sofrimento nele, né, o clima era muito ruim, mas ele começou a relatar, né, a vista com pontos pretos, algumas, como que eu posso falar? Ele falava que ouvia, né, muitas coisas, que via muitas coisas que não era da realidade. E a princípio a gente pensou que pudesse ser a vista, levou pro oftalmo, né? Até que chegou uma época, isso foi final de agosto, não, foi final de agosto, começo de setembro do ano passado, ele ficou muito ruim, ele passou 4 noites sem dormir, gritando, chorando, em crise, e a mãe junto, né, porque como você dorme, não dorme. Ele passou 4 noites sem dormir, né, e gente, é assustador falar, mas assim, sem dormir, sem piscar o olho, tá? Sem dar uma cochiladinha, sem dar aquela pescada, né? Nada. E eu indo para pronto-socorro, passando com o pediatra, implorando